há um quadro da política brasileira que eu lamento muito que tenha se perdido de maneira tão completa, que é o Ciro Gomes, que é um homem inteligente, muito bem preparado. Tem, inclusive, pergunta no Superchat com relação a isso aqui, vou até buscar. Ah, tá. Aqui, ó, deixa eu... Aqui, ó, é do Henrique Brunialti. Ele disse assim: professor, você antecipou o ataque especulativo do PT ao Ciro Gomes em 2020. Ciro escreveu um livro e morreu com ele. O PT se filia a um ícone que não é imortal. Há chances de reconstrução da esquerda através de propostas? Ele cita o Ciro, que não é bem sobre isso, mas... Não, mas eu entendo. Mas era o caso do Ciro Gomes, por exemplo, que é um homem muito bem preparado, estudioso, que tem projetos interessantes, que em 2005, quando houve o escândalo do Mensalão, fazia parte de um comitê de crise muito limitado, foi fundamental para a superação da crise do Mensalão. Qual é o problema do Ciro Gomes? É que o Ciro Gomes nunca respondeu uma pergunta fundamental. A pergunta é a seguinte: senhor Ciro Gomes, o senhor deseja ser presidente da República ou Ciro Gomes? Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Mas vou esclarecer o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: se você quer ser presidente da República, você não pode ser Luiz Inácio Lula da Silva e presidente da República. Mas eu digo isso como uma coisa positiva. Se você deseja realmente ser presidente, você deseja ser presidente da República, você acha que você pode dar uma contribuição, você precisa realizar concessões. Abrir mão do ego. É isso, Rodolfo. Você tem que abrir mão do ego. Você tem que compreender que mais importante do que o Lula ou o Gomes... É o Brasil. É o Brasil. É a possibilidade... É o cargo. É isso. Então, por favor, meu amigo, coloca o terno, faz a carta aos brasileiros. Porque no governo do Lula, o Lula voltou em 2022 pela memória afetiva dos governos dele. No governo do Lula, o Brasil cresceu como nunca mais havia crescido. 14 universidades federais foram criadas. Centenas de centros técnicos foram transformados em centros universitários. O salário mínimo quadruplicou de valor. O Brasil cresceu. Nós conseguimos as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Não vamos discutir agora se foi bom ou não. Quero dizer, havia um clima positivo, havia uma atmosfera de crescimento. É como se o Lula era respeitado no mundo inteiro. Percebe o que eu estou dizendo? Sim, claro. Então, valeu a pena o Lula cortar a barba, parar o cabelo, colocar um terno e escrever a carta aos brasileiros? Valeu! Se ele quisesse continuar sendo o Lula do ABC, ele tem uma bela biografia, como o Ciro Gomes tem uma bela biografia. Ele nunca teria sido presidente da República. Então, quando eu digo que o Ciro Gomes precisa responder, agora passou da época, infelizmente, ele deveria ter respondido essa pergunta para ele, internamente. Eu quero ser Ciro Gomes, e ser Ciro Gomes está bom. O mais jovem prefeito do Brasil, o mais jovem governador do Brasil, o mais bem avaliado prefeito e governador do Brasil, um dos mais jovens ministros da Fazenda do Brasil. Um homem muito importante. Mas é ego demais. Em algum momento na vida, você precisa realmente fazer um equilíbrio entre o ego e o projeto. Machado de Assis. O Machado de Assis, há uma lição Machado de Assis, que nós nunca apreendemos na cultura brasileira porque nós não queremos. A lição Machado de Assis é a seguinte: o verdadeiro gênio é aquele artista que luta contra o próprio talento. É isso. Quer ver um exemplo do futebol? Vocês concordam que abaixo do Pelé e do Ronaldo, que realmente o Ronaldo mais pela trajetória, vocês concordam que o talento bruto do Ronaldinho Gaúcho é uma coisa de outro planeta? Concordo. Sim. Talento bruto. Talento bruto por bruto mesmo é talvez o que eu mais vi. Assim. O cara que tem mais habilidade. Mais habilidade, assim. Talento por talento assim é ele. como talvez seja, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho inventou ideias. Uhum. Porque isso é uma coisa muito rara em qualquer área do mundo. Ser o primeiro, né? Assim, ter uma ideia nova. Por exemplo, aquele gol de falta do Ronaldinho Gaúcho. Aquilo é uma coisa inacreditável. É tão simples, parece coisa de criança. Mas o gênio tem muito de criança. Aquele gol de falta que ele espera a barreira levantar e joga por baixo. Sim. É uma coisa... Uma vez que alguém faz, você sorri. Você diz, não é possível. Mas é uma ideia genial, não é? Sim. O Ronaldinho Gaúcho, como talento... E tem uma coisa bonita no Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que só o Pelé foi capaz. Não sei se vocês entendem mais do que eu. Que é o seguinte, o Pelé, ele trazia o Garrincha, claro. Mas o Pelé era uma dimensão mundial. O Pelé parou uma guerra no Haiti, na guerra civil no Haiti, os grupos pararam para ver o Pelé jogar. Pararam. Ficaram lado a lado no estádio. Cessar fogo, né?
É inacreditável para ver o Pelé jogar. É uma coisa A extraordinária. camisa do Santos Futebol O Clube. Ronaldinho Gaúcho, jogador do Barcelona, foi aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid. É. Isso é uma coisa mágica. Então o Ronaldinho Gaúcho tinha essa capacidade de trazer para o campo de futebol algo de mágico, não tinha? E que encantava assim de maneira unânime a todos. E a alegria com que ele jogava, não é isso? Então vocês concordam que o Ronaldinho Gaúcho, se o Ronaldinho Gaúcho fosse o Machado de Assis ou o Pelé, daqui eu falo do Pelé daqui a pouco porque eu estava na Alemanha em 2006 e vi uma exposição incrível, em 1 minuto. Vocês concordam que se o Ronaldinho Gaúcho tivesse compreendido que o gênio é o artista que luta contra o próprio talento, porque o talento é uma facilidade, é um dom. Mas se você quer ser um gênio, você precisa lutar contra o próprio talento. Você precisa disciplinar o seu talento. Senão você acaba se repetindo. Há um momento que o repertório se esgota. De acordo? Perde prazer, né? Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse a disciplina do Cristiano Ronaldo, Nossa. estava lá acima do Maradona e do Messi, não estava? Tava. Assim, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, concorda? Eu não sei não se ele não tinha passado o Pelé. Eu cara. acho que não. Aí, é isso que eu vou dizer pra você. Olha só, 2006... Você ganha Eu- em 2006. Não, e talento, assim, o meu vô, Ah. o falecido vô, que viu o Pelé jogar, ele falou, olha, só vi um cara mais Ah. bonito de ver jogar que o Pelé, que foi o Ronaldinho. Ah, Ronaldinho, Fala isso. Meu Mas vô olha- falou isso. Rodolfo, em 2006 eu morava na Alemanha. Era a Copa do Mundo, foi na Alemanha. Foi. Eu assisti a derrota do Brasil para a Alemanha, entrei num bar para assistir o jogo, o bar estava lotado de quem? Olha que vergonha, de franceses. Thierry faz o gol, eu quase chorando, eles numa felicidade imensa. Roberto Carlos arrumando a meia, assim. Mas sabe que isso é injusto, né? A tarefa de marcar o Thierry era do Kaká. Não era do Carlos Roberto Carlos. Galvão na rua. Exatamente. Virou, né? Virou, né? Eu, Roberto Então, em Carlos. 2006, fizeram uma enorme exposição. A exposição se chamava Pelé. A exposição, uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida, o conceito da exposição. O conceito era o seguinte, era o gênio mais a disciplina. Você podia colocar embaixo, assim, Pelé você podia colocar embaixo, Machado de Assis. O Machado de Assis é isso. Aí, que era a exposição? A exposição mostrava o trabalho de preparação que o Pelé fez dele mesmo. Por exemplo, o Pelé não cabeceava bem, porque quando a bola vinha, ele ficava... Tinha esse reflexo humano, ele fechava os olhos. Fechava os olhos. Então o Pelé... Até hoje, quando eu vou cabecear, eu não consigo cabecear de olho Eu sei o aberto. que o Pelé fez. O Pelé se obrigou... A bola vem, eu dou aquela... Não, você Tá se comparando ao calcula... Pelé, então? Não. Eu não consigo cabecear Não, Rodolfo, de olho aberto. Você de olho mais fechado. ou menos calcula e fecha os olhos. É. Também não é uma coisa aleatória. Não, é tipo espirro, cara. Você não tem como Mas sabe espirrar de olho aberto. Mas sabe o que o A Pelé... bola vem, você fecha o olho. Sabe o que o Pelé fez? O Pelé treinou, alguém jogava a bola na direção dele e ele mantinha os olhos abertos. Alguém jogava a bola, ele mantinha os olhos abertos. O Pelé aprendeu a cabecear com os olhos abertos. É, isso é foda. Direciona a bola. E assim, quando o Pelé foi eleito atleta do século, é porque em diversas modalidades, a impulsão do Pelé, o sprint, os saltos, em certos momentos da história das Olimpíadas, ele seria medalha de ouro. Então o que essa exposição mostrava era o Pelé como atleta, mas sobretudo como alguém que disciplinou o gênio pela disciplina. Essa é a lição Machado de Assis. O primeiro a fazê-lo na história da cultura brasileira de maneira sistemática foi Pelé. Aí você pensa no Ronaldinho Gaúcho. Onde ele teria chegado? Nossa. É, o céu era o limite.